continuar aqui com o nosso compromisso. O Ítalo já está bem? Ótimo. Então, um alô muito especial para o pessoal aqui do Instagram. Muito boa tarde. Hoje, dia 28 de abril. E temos a companhia muito privilegiada hoje do meu querido amigo Leandro Machado. Tudo bom, Leandro? Bem, você, Marcelo? Tudo jóia, tudo ótimo. Deixa eu só... É um prazer estar aqui com você. Eu já estou vendo gente bacana aqui, já vi o Gustavo Maia, já vi o Sandra, um monte de gente. Marcelo. Eu vou avisar ele aqui. Exatamente. Leandro, olha, o Ítalo está me avisando aqui que o seu som o seu microfone está muito baixo lá no Skype. Então, o pessoal que está acompanhando pelo Facebook está tendo dificuldade de te ouvir. E eu mesmo estou tendo dificuldade de te ouvir aqui. Melhorou agora? Não, a gente continua sem som no Facebook. No Skype, no caso. Não é isso, Ítalo? Ótimo. Mas enquanto... Ainda não. Talvez você tenha baixado seu microfone no Skype, não? Seu Skype está no... aqui no Instagram está perfeito. O problema é o Facebook. Tudo bem, agora mesmo. Agora mesmo. Agora sim. Ótimo. Apanhando da tecnologia, mas tudo bem. É isso, acontece. Mas eu estava falando, Leandro, e já tem um pessoal aqui ó, xingando a gente. Eu estava falando, Leandro, que, aliás, antes que reclamem, porque o pessoal reclama também que quando a gente deixa os comentários, o pessoal não consegue te ver. Então, eu passo sempre o número do Zap, que é o 21 Rio de Janeiro, 995134321, 995134321. Eu vou deixar isso aqui rapidinho. Olha, é o telefone para pergunta, Marcelo? Exatamente, o telefone para perguntas. Enquanto eu estava digitando aqui, o Ítalo estava me pedindo para você centralizar um pouco mais a sua câmera do Skype. Do Skype, tá bom. Isso, porque aí o pessoal do Facebook consegue te ver melhor. Leandro, então esse é o telefone, o 21995134321, para vocês mandarem suas perguntas. Eu estou aqui acompanhando a sessão na Câmara, então pode ser que às vezes vai parecer que deu uma travadinha ou vocês vão deixar de me ver porque eu tive que fazer alguma intervenção na sessão ou tive que votar, mas nada com que a gente não esteja acostumado, né, Leandro? Esse é o nosso dia a dia. A gente toca gaita e berimbau ao mesmo tempo, inclusive quando estamos em Brasília. É claro que quando a coisa funcionar remotamente não ia ser distinto. Então, pessoal, eu vou aqui para que vocês possam olhar o Leandro. Eu vou desativar os comentários, lembrando que o nosso zap é o 21995134321. E aí, eu falava que o Leandro, além de tudo, é um grande amigo. A gente se conheceu dentro do contexto aí das eleições de 2018, dentro da minha entrada no movimento agora. E eu queria saber, Leandro, conta pra gente, como foi a sua trajetória profissional? Como é que você chegou até esse lugar de liderança política de relevância extrema pra gente? Legal, obrigado primeiro de tudo, obrigado a todo mundo que está aí nos ouvindo e nos vendo. Marcelo, eu sou um matogrossense, nasci lá no Mato Grosso. Eu brinco que eu já nasci fruto de uma política pública. Meus avós, assim como a minha família toda, eram de gaúchos, eram lá do Rio Grande do Sul. E naquela época, no começo da década de 70, o governo militar fez então uma expansão lá para o Centro-Oeste, levando uma série de gaúchos, paranaenses, sulistas lá para a região, basicamente para a agricultura, e meu avô foi um deles, e eu já nasci então lá no Mato Grosso, com essa vocação aí para política, para políticas públicas. Nunca tive ninguém da família em política, mas calhou de que eu, pequenininho, o Tancredo Neves visitasse minha cidade. Eu nasci numa cidade pequena, chamada Barra do Garças, mas o Tancredo visitou a cidade logo depois que ganhou a eleição no colégio eleitoral. Por uma coincidência, tinha um senador biônico lá da minha cidade, chamava Valdão Varjão,
Meu pai era vizinho dele e eu acabei conhecendo o Tancredo com 8 anos de idade. Ele me colocou no colo lá, brincou, falou alguma coisa que obviamente eu não lembro. E depois de uns 40, 45 dias, agora eu consigo fazer essa conta, ele morreu e foi aquela comoção nacional. É óbvio que com 8 anos você não sabe o que é presidente, o que é colégio eleitoral, nem nada disso. Enfim, eu estaria mentindo aqui se falasse que eu estava ciente do que era que estava acontecendo. Mas eu sei que aquele cara lá que eu vi, que era bacana e tal, que eu sabia que era alguma coisa importante, morreu logo depois daquela comoção. Eu acho que isso me marcou e me levou para essa área. Fui estudar ciência política em Brasília, na UNB, e a partir daí fui trabalhar, mas há 10 anos atrás resolvi investir na vida cívica, vamos dizer assim, largar uma vida empresarial. Eu trabalhava em grandes empresas e resolvi ir para essa área cívica e criei nesse período 3 organizações. A RAPS, a Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, sou um dos cofundadores, com o Guilherme Leal, com um monte de gente bacana, Marcos Vinícius, hoje a Mônica Sodré que dirige. Você, eu sei que está lá na RAPS também, Marcelo. Então isso foi lá em 2012, uma das primeiras organizações dessa nova onda de movimentos e tal, porque já lá naquele momento a gente entendia que a gente precisava juntar gente que estava disposta a discutir o Brasil, juntar numa rede, por isso Rede de Ação Política pela Sustentabilidade. Mas só um pouco antes da RAPS, você fez carreira em empresas, ou seja, levando a sua expertise de cientista político para a criação de programas de responsabilidade social, inclusive, e a partir disso é que, digamos, a sua vocação para a liderança política, para além da sua natural vocação para estudar a política, ficou mais acentuada. A gente pode dizer isso? Eu acho que aí teve um golpe, aquelas coisas de, como falava o Nicolau Maquiavel, tem coisa que é fortuna, tem coisa que é sorte. E aí eu acho que foi um pouco de sorte de calhar que, por um acaso, eu trabalhei 10 anos na Natura, em 2009, um dos donos da Natura, o Guilherme Leal, decidiu cumprir o papel de cidadão dele e se candidatar a vice-presidente junto com a Marina Silva. Nesse momento ele me chama para trabalhar com ele na pré-campanha e depois na campanha, e aí não teve mais jeito. Aí eu entendi mesmo que minha carreira tinha que ser por aí, muito embora eu já lidasse com essas questões dentro do contexto empresarial. Depois da campanha não deu mais para segurar. Aí eu te interrompi, aí você falava da RAPS e de outras organizações. Fizemos a campanha em 2010, e aí depois da campanha decidimos criar a RAPS, porque a gente viu ali, um grupo de pessoas viu que realmente os partidos estavam quase em processo falimentar, estamos falando de 2011, 2012, 8 anos atrás. A gente já hoje seja muito difícil. Não que eles se salvaram, hoje não, algum que outro. Mas a gente já via isso e falava, a gente precisa juntar numa rede gente que pensa diferente, mas que está a fim de discutir o Brasil, questões importantes para o Brasil. E óbvio que a pauta da sustentabilidade para a gente era importante, então a gente coloca essa pauta lá para ser discutida. E a RAPS é isso, é uma rede de ação política que junta gente de todos os matizes, que concordam em ter uma amizade cívica, que a gente chama, que é discutir as questões sem ir para o lado pessoal, sem agressão e tal, que é tão comum hoje em dia, né? A gente sabe. Enfim, temos até gabinete do ódio, veja você. E lá na RAPS a gente fala de amizade cívica, 180 graus para o outro lado. Enfim, você tem de um lado o gabinete do ódio, do outro você tem a gente lá falando, olha, aqui tem brasileiros de vários partidos ou sem partidos que querem discutir como melhorar o Brasil, como ir para frente, e querem atuar em rede. É isso que é a RAPS. Depois da RAPS, eu enfim, criei a minha própria empresa e tal, a Cause, para atuar em causas sociais, ajudar ONGs e outras organizações a criar movimentos, a atuar em causas sociais. Mas eu senti, ali em 2016, por aí, senti essa falta de uma visão de futuro do Brasil. Ninguém estava propondo, todo mundo... Você sabe disso, era sempre com olhar no retrovisor, quem roubou menos, ou quem fez mais UPA, ou mais AMA, ou mais não sei o que lá, e sem uma visão de futuro, uma visão estratégica.
Foi por isso que eu me juntei com Ilona, Zabo, com a Patrícia, com você, com tantos outros, com o Gustavo, que eu vi que entrou aí, mas, enfim, com mais de 100 pessoas, para criar o Agora, que então é esse grupo, esse movimento que discute e propõe uma visão de futuro do Brasil, uma visão que tem um Brasil mais simples de se viver, mais simples de pagar burocracia, enfim, de relações mais simples, mais humano, então focado na vida, nas pessoas, em como a gente melhora a vida das pessoas efetivamente, e mais, obviamente, sustentável, porque, enfim, não dá, parece um contrassenso, a gente ainda está falando de queimada na Amazônia, hoje em dia, aqui no Brasil, a gente sabe o potencial que é a gente manter o nosso meio ambiente preservado, usando sustentavelmente, mas manter ele preservado, a gente é uma potência mundial, uma potência econômica, além de potência ambiental. Então, essa visão que você conhece muito bem, de um Brasil mais simples, mais humano e sustentável, que levou a gente a criar o Agora, e desde então discutir, como você discute e propõe, ideias e soluções para melhorar a vida das pessoas. Só uma última, um outro empreendimento cívico aí que eu fiz nesse meio tempo também, que foi em 2018, agora a gente vai lançar de novo esse ano, que é o Tem Meu Voto, a plataforma digital que eu ajudei a construir também, que é uma plataforma que juntou vários movimentos, organizações como o Agora, o Livres, o Renova BR, que inclusive ajudou a incubar lá o Tem Meu Voto, e o Acredito, vários outros movimentos, a gente se juntou e eu tive a oportunidade de coordenar essa empreitada para construir a plataforma Tem Meu Voto, que ajudou mais de 1,5 milhão de brasileiros a encontrar os seus candidatos a deputado e senador na última eleição. E completamente independente, não tinha nada a ver com os próprios movimentos, nenhuma orientação, tinha 100% dos candidatos, todo mundo estava lá, mas o Tem Meu Voto ajudou, então, aí 1,5 milhão de pessoas, a gente ficou bem feliz. Então, basicamente, são nos últimos 10 anos, essas 3 organizações aí para melhorar a democracia e melhorar a qualidade política que eu acabei me envolvendo e ajudando a criar. Muito bom. Aí eu queria que você explicasse para a gente como é que você vê, do ponto de vista institucional, do ponto de vista, considerando assim o arcabouço que a gente tem na política brasileira, né, dessa coisa cartorial de ter os partidos e tudo mais, como é que você vê os movimentos se inserindo nisso? Ou seja, em que medida a gente consegue ser de fato protagonista de mudanças na política? Aliás, eu vou começar, vou fazer um pouco, não querendo me embolar, mas já me embolando. O que você entende por renovação na política? Quando essa palavra é usada por alguém ou quando isso te vem à cabeça, qual o conceito que você consegue elaborar? E ainda tem gente, aí tem velhaco falando de nova política, né? A gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje em dia o que a gente mais tem é velhaco falando de nova política, falando como representante da nova política. Primeiro que essa história de nova política não existe. A política é política desde sempre, desde quando lá na Grécia antiga foram cunhados os primeiros conceitos da política. A gente é a mesma política. São as relações dos humanos, vai. Então, o que eu acho de renovação política, e que a gente precisava muito e continua precisando no Brasil, para mim é renovação não só de pessoas, de caras, mas também é preciso renovar as pessoas, mais pessoas entrando na política é sempre muito bom, muito salutar, da gente não ter as mesmas pessoas, mas não é só isso, não é só mudar a carinha, ou às vezes é o filho, né? Sai o pai, entra o filho, ou sai a mulher, entra o marido, enfim, só para mudar um pouquinho, mas não, são novas caras, sim, mas também são novas ideias. Não adianta as carinhas novas virem com as mesmas ideias de sempre, aquelas ideias de velhaco, né? Para não falar ideias velhas. E no Brasil, principalmente, então, para completar esse tripé do que eu acho que é a renovação política, é a renovação das práticas políticas. Porque o que a gente tem realmente no Brasil não é um problema de excesso de política, é um problema de falta da boa política, falta da verdadeira política, falta da política praticada com práticas de hoje em dia, não aquelas do século passado, trocando cargo por indicação ou pressionando funcionários públicos para agir em seu interesse pessoal. Você sabe muito bem disso, você sofreu essa pressão,
lá do Gedel Vieira Lima, enfim, em benefício próprio dele, uma decisão de influenciar uma decisão de Estado. Parece que a gente está revendo esse filme, aliás, né, nos últimos dias, de autoridades tentando interferir nas organizações de Estado. Então, eu acho que, para completar o tripé, as práticas políticas também precisam ser outras. Então, gente nova, ideia nova e prática nova, principalmente no Brasil. Perfeito. E aí, a gente falou de renovação, e aí surgem esses movimentos, que aí eu sempre, quando a gente fala dos movimentos, eu gosto sempre de dar uma explicação assim um pouco elementar, né? Nada mais são do que novas formas de congregar as pessoas em torno de alguma causa, né? Leandro, eu acho que a gente pode sintetizar bem rudimentarmente dessa forma, né? Como é que você vê, então, e tem aqui já algumas perguntas que vêm nesse sentido, como é que você vê, então, os movimentos se inserindo na política brasileira, no debate público brasileiro, no debate político brasileiro, se as estruturas elas ainda estão tão dominadas pelos partidos, né? Ou se os partidos ainda têm um protagonismo institucional tão grande? A gente precisa se associar a um partido para a gente conseguir, de fato, veicular as nossas ideias? O que você vê a respeito disso? Primeiro de tudo, que eu acho que eles podem coexistir. Eu vejo lugar numa democracia para movimento, para partido mais organizado, para movimento menos organizado, enfim. A democracia é barulhenta mesmo, a democracia é múltiplas vozes, não é pensamento único, e é por isso que é bonita, e é por isso que é legal, porque todo mundo, em tese, pelo menos, pode participar, deve participar, enfim, todo mundo pode ter voz. Então, primeiro de tudo, eu acho que não é uma coisa antagônica de ser ou partido ou movimento, eu acho que são partidos e movimentos, e, obviamente que partido e movimento não é quanto mais melhor, porque a gente precisa de bons partidos e de bons movimentos para o debate ser bom, mas eu acho que isso a sociedade mesmo já se organiza para resolver. Então, primeiro de tudo, eu acho que eles devem coexistir. E realmente, eu acredito que os partidos, e aí você olha uma perspectiva histórica, não me alongando muito aqui, mas vem perdendo força ao longo do tempo, como aquelas organizações que podem representar os anseios da sociedade. No Brasil, e aí só para a gente ficar no Brasil, os partidos viraram meio que cartórios, a maioria deles, óbvio que sempre há exceção, a generalização é burra, enfim, se a gente fala que é todo mundo, que é tudo igual, não é, mas a maioria dos partidos, a imensa maioria dos partidos viraram cartórios, balcão de negócio, negociava tempo de TV para ter dinheiro, negociava vaga para concorrer, enfim, você também sabe disso, a gente luta contra isso até hoje. Então, perderam credibilidade junto à sociedade, precisam e estão tentando aí se reconectar. E eu acho que os movimentos ajudam a fazer isso. São organizações mais leves, menos burocráticas, menos institucionalizadas, que uma pessoa pode entrar e sair conforme ela quiser, pode criar, enfim, você não tem aquela coisa muito cartorial. Ao mesmo tempo, eu acho que você precisa, sim, de partidos institucionalizados, com CNPJ, respondendo criminalmente pelos seus atos e pelos atos dos seus dirigentes, porque senão a política seria uma bagunça. Imagina, se a gente tivesse uma miríade, um sem fim de movimento, isso, partidos, mas sem uma institucionalidade, eu acho que a democracia iria perder muito. Sem esses entes de representação, não é democracia, é barbárie. Congelou. Agora voltou. Você falava que sem democracia é barbárie, não é isso? Sem democracia, na verdade, sem organizações institucionalizadas, como os partidos, por exemplo, e, de novo, respondendo pelos seus atos. Se a gente deixar aberto isso, eu acho que não tem ganho nenhum para a sociedade. Então, eu acho que precisa partido institucionalizado, mas mais leve, menos gastão, mais transparente, mais democrático internamente, e um monte de outras coisas.
que não seja cabide de emprego, que tenha ideias, que proponha ideias, ainda que sejam ideias erradas. Isso a população resolve, quem é que tem a ideia certa ou errada. Mas, enfim, eu acho que precisa melhorar, os partidos precisam melhorar, tem alguns tentando melhorar, mas tem espaço aí para todo mundo, e principalmente para movimentos, e para movimentos que trazem ideias novas, que trazem gente nova e que ajudam a renovar esse debate. Perfeito. Quem está chegando para a gente agora, a gente está com o Leandro Machado, do Agora, movimento do qual orgulhosamente faço parte. Eu estou aqui com uma sessão na Câmara dos Deputados acontecendo, então estou prestando atenção também. Se vocês me virem, às vezes, um pouquinho disperso, é porque eu estou aqui com o olho no padre, olho na missa, acompanhando também Hoje está sendo votado o FIES, é isso? Exatamente. O regime especial do FIES, tendo em vista a pandemia, a gente está votando uma série de isenções e postergação de prazo, muito necessário por conta aí do que a gente está vivendo com a Covid. Aliás, hoje um dado bastante lastimoso, né? O Brasil teve um recorde de mortes em 24 horas, foram quase 500 mortes, e ainda tem gente que acha que é gripezinha, e o que mais me preocupa é a gente ver a total falta de liderança por parte daqueles que deveriam nos liderar nesse processo, né? O que torna tudo muito mais difícil. Tudo muito mais difícil. Literalmente, se a gente imaginar a figura de um barco no meio da maior tempestade do século, porque essa é a maior pandemia do século, e esse barco, ao invés do capitão estar lá firme nas ordens, entendendo o que precisa ser feito para fugir da tempestade, para salvar todo mundo que está no barco, está brincando, está tergiversando, está inventando história. Então, é difícil a gente ter que enfrentar realmente a maior crise, maior pandemia do século, e completamente desgovernado. Isso é péssimo, isso é o pior da velha política. Aí sim, é o pior da velha política, que é, diante de um desafio, ao invés da liderança política enfrentar esse desafio e enfrentar serenamente, mas com afinco, não, fica pensando em si, pensando na próxima eleição, pensando na família. É o pior da velha política, realmente. É uma mistura de messianismo, patrimonialismo, enfim, o que há de pior realmente, e que faz com que a gente permaneça no atraso, né? O que sempre falam, o atraso, ele não é por acaso, né? Ele é consequência de ações deliberadas, né? Enfim, agora eu ia aproveitar, vocês estavam sem meu vídeo porque eu tive que fazer um procedimento aqui justamente no aplicativo da Câmara, mas eu queria aproveitar e pegar aqui algumas perguntas que chegaram pelo Instagram. O nosso sistema aqui está funcionando, tá, gente? Essa ferramenta aqui de perguntas que tem no Instagram. Queria mandar um beijo para a Paula, que está sempre conosco. O Felipe faz uma pergunta. Aliás, olha, o pessoal está perguntando como é que está a minha mão. A minha mão vai de mal a pior. Caraca! Mas cuidado com os acidentes domésticos na pandemia, pessoal. O Leandro, acho que nem sabe, nem comentei com você, né, Leandro? Mas eu segurei uma frigideira, o cabo da frigideira estava quente e eu não tinha percebido. Então, aconteceu isso aqui, queimaduras de 1º grau. Nossa. Mas vai passar logo. O Felipe pergunta, e aí eu acho que vale a pena a gente pegar a pergunta dele e talvez procurar uma resposta um pouco mais abrangente, Leandro. Por que eu, Marcelo, escolhi o Cidadania? E aí talvez a gente pudesse falar um pouco sobre esses acordos que alguns movimentos fizeram no ano das eleições, no ano retrasado, né? Exato. E a importância de que haja, a gente falou um pouco dos partidos, falamos um pouco dos movimentos, a importância de que, você falou nessa questão de eles conviverem, né? De como tem sido esses arranjos institucionais que permitem que pessoas ligadas a movimentos possam ser candidatas, por exemplo. Boa. Eu também queria agradecer aqui, eu vi que o Fábio Toreta, nosso cofundador também lá do Agora, está por aí, Diogo, a Alê Silva, enfim, um monte de gente bacana aqui nos ouvindo. É interessante isso. Como eu disse, eu acredito nessa coexistência, na coexistência de partidos institucionalizados e movimentos, como Agora, como Acredito, como MBL, como tantos outros, para representar e para engajar mais gente. Quanto mais gente estiver participando do processo democrático, uns via partido, outros via movimento, enfim, que seja, melhor é para a democracia.
E aí, justamente para não confundir as coisas, vamos dizer assim, porque eu acho que também o partido, de novo, tem seu lugar. Em 2017, 2018, quando a gente estava discutindo agora, e pessoas como você, ou como algumas outras que se candidataram também, o Leandro Graz, lá de Brasília, né, nosso deputado distrital, aí, lá em Brasília, aí não, né, lá em Brasília, obviamente, no Brasil, pela legislação brasileira, quem quer se candidatar precisa de um partido, precisa estar num partido, precisa estar filiado num partido, é a lei, e a lei tem que ser cumprida. Portanto, o que a gente iniciou foi, com alguns partidos e aos partidos que estavam abertos, conversas para saber se tinha possibilidade da gente coexistir, de o movimento e as pessoas do movimento que quisessem entrar naquele partido específico, se eles tinham liberdade de atuação dentro daquele partido, respeitado, obviamente, regras éticas, regras de comportamento, de transparência e tal. E um desses partidos que não só aceitou conversar com a gente, como aceitou assinar esse termo de compromisso, de independência, foi o então PPS, hoje Cidadania, que já era um partido que já estava querendo se renovar. Então, renovou o estatuto, renovou uma série de coisas. Eu sei que é um dos primeiros partidos que proíbe agora, a partir de agora, a reeleição de seus dirigentes. Então, é um partido que pouco a pouco está tentando se renovar aí. Se reinventar, um partido histórico e tal. O PPS e hoje Cidadania, então, foi um desses partidos que resolveu. A Rede era um partido que já no seu estatuto já tinha escrito lá que a Rede poderia receber movimentos. Então, era um partido mais aberto já pelo estatuto. Foi com esse outro partido também, o Leandro Graz se elegeu pela Rede, que a gente assinou esse acordo. Agora, a gente teve conversas com alguns outros partidos e tivemos membros que saíram candidatos por outros partidos também. Não era uma conversa em bloco, nem nada disso. Então, eu acredito que alguns partidos têm se mostrado mais abertos a discutir, a conviver, não é nem a aglutinar, nem a matar, e nem a nada, mas é a conviver com os movimentos. Então, acho que é por aí e continuo achando que há espaço para as duas coisas. Eu acho assim, né, Leandro, não tem partido perfeito, assim como não tem família perfeita, e nem seres humanos perfeitos, né? A gente está sempre com as nossas próprias contradições, sempre buscando evoluir, sempre buscando amadurecer. Acho que a mesma coisa acontece com os partidos. Claro que circunstâncias locais, muitas vezes, a gente tem que levar em consideração para escolher o partido. Em 2018 eu fiz isso. Eu fui do PSDB, como vocês sabem, durante quase 10 anos. Depois tive, enquanto estava na Prefeitura do Rio, uma breve passagem pelo PMDB. E finalmente fui para o Cidadania, para o então PPS, porque já estava numa outra fase política, né? Eu estava me aproximando, já estava inserido nos movimentos, estava com essa intenção de ser candidato, então tinha muitas circunstâncias locais que eu tinha que considerar. E agora, é claro, isso aí não faz com que a nossa vida seja um mar de rosa, né? Existem muitos embates. O que eu vejo no Cidadania especial é que existe um desejo da direção nacional muito forte por mudanças, né? E, infelizmente, esse desejo não é compartilhado, às vezes no seu conteúdo, às vezes no ritmo, por certas lideranças locais que se aferram, né, a certas práticas ou certa lógica que já não tem mais espaço, ou que vai contra essa orientação da direção nacional. Exato. Mas é isso, são acomodações que nós temos que fazer. Muitas vezes o embate é mais direto, e isso também faz parte da democracia, isso também faz parte da convivência humana, e a partir disso a gente vai descobrindo formas de convivência ou não, né? Não, eu ia só complementar, Marcelo, que essa convivência também é para melhorar os partidos. Eu acho que um dos propósitos de membros de movimentos de renovação como você, ou como o Rigoni, ou como qualquer um desses, é também ajudar por dentro os partidos a melhorar, ajudar o partido a ser mais transparente, a ser mais democrático, a prestar conta de uma forma melhor, mais instantânea, né? Hoje em dia, a escolher melhores candidatos, porque tudo começa antes da eleição. Agora a gente vai ter eleição aí para prefeitos e vereadores.
Com certeza teremos, não sabemos a data ainda, por conta da pandemia, infelizmente, mas teremos. Então, e é nesse processo já aí, quem o partido apresenta como candidato? Nesse momento já é importante estar dentro do partido para você conseguir, inclusive, influenciar isso. De novo, não tem partido, como você falou, não tem partido perfeito. Eu acho que o que importa é o partido ter uma condução que tenha valores e princípios que você concorda, e que o partido seja comprometido e dê mostras disso a cada momento, que está comprometido a se reciclar, a se renovar, a pensar diferente, a agir diferente e sempre com o intuito de melhorar a coisa pública, enfim, de promover o interesse público e não interesses privados. Exatamente. E aí, nesse contexto, Leandro, eu vou aproveitar 3 intervenções aqui que houve. Uma da Paula, perguntando, olha, o Bolsonaro está colocando um monte de gente dele no governo, isso é certo? Aí, por outro lado, a Rosana, a querida Rosana Monteiro, escreve, está muito difícil suportar o contexto. E aí eu tive uma pergunta que chegou aqui também pelo WhatsApp, que foi, deixa eu ver quem foi, aliás, olha, o Bernardo Mata, um abraço grande para o Bernardo. A gente acabou de responder a pergunta dele antes mesmo que eu lesse. Ele perguntava, deixa eu até aqui arrumar um espacinho para ler, qual a forma mais eficaz de lutar através da renovação para ocupar espaços que são ocupados por políticos tão antigos que já estão na estagnação e que já não contribuem para a sociedade? Acho que acabamos de falar disso, né? Exato. Mas teve uma pergunta aqui do Marcelo, com 2 L's, querendo saber se a gente acha que teremos a chance de um impeachment para tirar o Bolsonaro. Então, eu queria pegar essas 3 intervenções e queria que você comentasse os pecados de Bolsonaro, Leandro. Por que a gente tem se posicionado, eu não diria nem de uma forma, nem como oposição, mas com tanta independência, eu acho que é uma palavra mais apropriada, né? E o porquê de nós termos o porquê de nós estarmos sendo tão cirúrgicos nas nossas críticas ao Bolsonaro? Eu acredito que, primeiro de tudo, a gente tem que reconhecer, como a gente já estava falando aqui, inclusive em respeito a esse número trágico de hoje, né, de mortes, reconhecer que a gente está no meio da pandemia do século, da maior crise sanitária que muito provavelmente iremos vivenciar nas nossas vidas, dessa e de outras gerações. Então, assim, primeiro de tudo é isso, a gente precisa salvar a vida, a gente precisa cuidar para que o nosso país e menos gente morra, porque a gente sabe que o vírus vai continuar fazendo o papel dele, que é matar as pessoas, entrar aí naquelas que ele conseguir, ele vai matar, esse é o papel dele. E como os especialistas, médicos e tal, ainda não sabem como matá-lo ou como preveni-lo e etc., o que a gente tem que fazer é se proteger. Então, é tentar com que o menor número possível de pessoas morra, no final das contas. Eu acho que esse é o nosso grande objetivo. É isso que a gente precisa falar agora. O presidente está falando um monte de outras coisas, e aí é quase como ignorando ele, porque a gente tem um assunto mais sério para tratar. Com relação às indicações familiares e do círculo familiar e do círculo próximo, eu acho que existe a lei é clara com relação a isso e a lei tem que ser seguida. Sob o outro ponto de vista, tem algumas coisas que até podem estar dentro da lei, mas elas não têm a moralidade pública que se exige de um representante, qual seja, pode ser um deputado como você, um senador, ou um prefeito ou um presidente da República. E aí, para quem está lá em casa saber, assim, pensa o seguinte, pensa quem é a pessoa que mais representa o que você não pensa na política. Vamos dizer, se você é de direita, pensa lá no Boulos ou no Lula, lá do outro lado, que estão na esquerda. Você acharia certo que ele indicasse alguém para proteger os filhos, ou que alguém fosse amigo dele, ou etc.? Se você não acha certo lá, não acha certo cá. Então, assim, é porque isso não é certo. Isso não é certo. Portanto, então, acho que nessa questão não tem nem o que se ver. Tem a lei
e tem a moralidade pública que deve ser seguida por qualquer representante, porque são nossos representantes. Você sabe, você é um servidor público, você é pago com dinheiro do distinto público, não existe dinheiro do, como já diria a Tati lá, super hiperliberal, né? Não existe dinheiro, o tesouro público, o recurso público, existe o dinheiro das pessoas, que é recolhido dos contribuintes, que é recolhido na forma de imposto, e Brasil, vamos combinar que a gente recolhe muito imposto, usa mal pra caramba, mas recolhe muito, e das pessoas erradas. Mas esse dinheiro é dinheiro público. Então, você é um servidor público, você está aí para servir, e não para se servir, e não para servir os seus interesses pessoais. Você está aí para servir o povo do Rio de Janeiro. Foi o povo do Rio de Janeiro que te elegeu, e, grosso modo, é o povo do Rio de Janeiro que paga o seu salário. Somos todos nós, mas vamos dizer que... Então, você deve contas ao povo do Rio de Janeiro, aos interesses públicos do Estado do Rio de Janeiro. Não vá fazer com o seu cargo um negócio de família, primeiro de tudo. Isso não é na lei, não está na moral. Agora, por fim, a questão do impeachment. De novo, eu, entendendo que impeachment é um processo político e um processo jurídico também, né, os dois, às vezes... Quem está de um lado ou do outro quer só puxar para um ou para outro, mas é um processo jurídico e político, você sabe bem. Eu acredito que, sob o ponto de vista jurídico, hoje as evidências de crime de responsabilidade abundam. Tanto que a gente tem até ontem, anteontem, a gente tinha 29 pedidos de impeachment do presidente aí na mesa do Rodrigo Maia. Então, eu acredito que as evidências, a serem apuradas, mas as evidências já existem. Então, legalmente falando, já estão aí. Mas o processo é político também. E, de novo, a gente está no meio da pandemia do século. A gente vai estar agora com gente morrendo, com Manaus lá, sem ter condição de atender, caixão, Rio de Janeiro, fila na UTI, acha que... Você pensa no seu avô, pensa na sua avó, você queria que ele estivesse na fila de uma UTI, falando assim, olha, eu não sei que dia que eu vou poder atender ele. Vai ser, e ele está com uma doença letal e vai morrer a qualquer momento. Mas não tem para onde mandar. Então, você gostaria disso? Lógico que não. Então, esse é o problema. Este é o problema. E esse problema a gente precisa resolver. A gente startar um processo de impeachment agora, eu acho que é politicamente desastroso para o Brasil, em que pese, de novo, abundarem as evidências aí de possíveis crimes de responsabilidade do presidente da República. Perfeito, Leandro. E aí você falou de uma palavra, mais de uma vez, que a gente tem que chamar atenção, que é a questão da moralidade. Eu acho que vocês estão com um problema para me ouvir. Pronto, voltou? Ótimo. Vocês estão... A gente tem que lembrar dessa palavra porque duas observações que eu tenho que fazer a respeito disso. Primeiro, não basta dizer que é legal, porque decorre da lei, como o Bolsonaro gosta de falar em relação à indicação do diretor-geral da PF. Pelo amor de Deus, todas as leis, toda a barbárie nazista foi feita por meio de leis. É muito simplista você se ater a um pensamento legalista, né? Você precisa ver o conteúdo e mais do que isso, não apenas o conteúdo, porque mesmo que o conteúdo seja legítimo, a sua forma de aplicação pode não ser, né? Ela pode ter um viés, pode ter uma intenção patrimonialista, né? Uhum. E, por outro lado, eu gosto muito de sempre lembrar dos ditados populares, né? E a gente traz essa conexão com o cotidiano, com o nosso cotidiano. Eu gosto muito daquele ditado que diz a mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. Né? Verdade. Ou seja, também aqui se referindo não apenas à forma, mas também ao conteúdo das nossas práticas. Eles também têm que revelar uma decência, têm que revelar uma moralidade. Eu estou aqui com um comentário do nosso amigo de agora, o João Marcelo, que amanhã estará conosco, inclusive. Nós vamos fazer uma live com ele para falar do Todos pela Educação, para falar de educação. Aliás, hoje é o dia da educação, inclusive. Parabéns para os professores, principalmente. Exatamente. Que fazem a educação. Óbvio que tem um monte de gente envolvida, gestores, funcionários, que fazem a roda da educação girar, mas sem os professores, sem a gente reconhecer o papel fundamental dos professores na educação, a gente não avança como país. Então, acho que
comemorar o Dia da Educação, em que pese a gente não tenha muitas boas coisas para comemorar na educação do Brasil, principalmente nessa gestão, mas eu acho que a gente tem que lembrar sempre dos nossos heróicos professores que carregam a bandeira dessa causa há tanto tempo. Exatamente. E aí ele escreve aqui, Calero e Leandro, parabéns pela iniciativa e pelo bate-papo sobre um tema sempre atual que ganhou nova relevância agora. Por favor, no Dia Mundial da Educação, vamos unir agora Livres, RAPS e demais movimentos de renovação política e democráticos em torno da urgência da aprovação do novo Fundeb, uma pauta que a gente vem trazendo a todo momento. Infelizmente, a gente não tem ainda a perspectiva de que seja votado. A PEC, que é a 15 de 2015, o texto já foi votado pela comissão especial e agora aguarda a votação no plenário da Câmara dos Deputados. Amanhã, não vou aqui entrar nos detalhes do que é o Fundeb, enfim, porque não cabe agora, mas amanhã a gente vai ter uma live só falando disso com o João Marcelo. Quem curte educação e quem é preocupado com a educação e com o financiamento da educação, principalmente, também com desigualdades e tal, esse papo é muito bom. O João Marcelo é um fera, um craque, e esse assunto é muito importante, que é como a gente financia a educação básica brasileira no Brasil todo, como a gente manda dinheiro para os municípios mais pobres para garantir educação de qualidade, no caso, às vezes, mínima qualidade para as nossas crianças. Muito importante. Amanhã eu vou assistir. É isso, muito obrigado. E aí tem duas perguntas aqui. Uma é uma bomba, uma granada que eu vou jogar aí para o outro lado e vou deixar você se virar com ela. A Renata pergunta o seguinte: vocês acham possível que partidos como PSDB e PT se renovem? Possível é. Eu não vejo muito esse horizonte. Possível, eu acho que sim. Porque é possível qualquer partido se renovar se tiver lideranças, porque partido também não é coisa de uma pessoa só. Aliás, a gente precisa tirar essa coisa da ideia no Brasil de que partido é do fulano, é do cicrano. Partido é um grupo. E é um grupo que precisa ser visto como grupo, um grupo de lideranças, mas um grupo de gente também que está lá para construir, enfim, mas é um grupo. Então, eu acho que se você tiver algumas lideranças certas para catalisar essa mudança dentro do partido, você consegue. Se você não tiver um partido muito hierarquizado, que só uma pessoa manda e, portanto, só os interesses dela servem, você consegue renovar, porque sempre vai ter gente querendo trazer novas ideias, gente querendo ocupar espaço até dentro dos partidos e fazer essa renovação. Então pode ser até que possível, de novo, possível eu só não vejo de fato, e aí, tendo que ser sincero, o PT é muito menos, né, do que o PSDB. Mas, enfim, eu diria que os dois têm bastante trabalho aí e as lideranças precisariam se empenhar muito mais para a gente ver resquício de renovação. Que não seja trocar uma carinha mais velha por uma carinha mais nova. De novo, isso aí não é renovação. Perfeito. E aí, dentro desse mesmo contexto ainda, tem aqui uma pergunta do Franco que eu vou segurar, mas tem uma pergunta que eu acho que é Carlo, AD Carlo. Ele pergunta: por que criar tantos partidos se a grande maioria prega a mesma coisa? Você acha, Leandro, que é um problema para a democracia nós temos um excesso de partidos? Eu não acho que... Um grande número de partidos, né? Eu não acho que realmente, eu concordo com a AD, Carlo, eu não vejo como saudável você ter 30 e tantos partidos. Eu acho que hoje a gente não tem mais e, portanto, eu apoio a legislação de cláusula de barreira, cláusula de desempenho, que vem sendo implementada ao longo das eleições. Então, se não me engano, essa eleição que passou, 2018, foi a segunda eleição, se não me engano, que já teve avanços nessa questão de cláusula de barreira. Foi a primeira? Não teve em 16, não teve nada, né? É verdade, primeira. Mas então que vai restringindo aí a atuação dos partidos, porque, de novo, para a gente evitar... quando você tem 30 e tantos partidos, você não tem 30 e tantas vertentes nacionais de pensamento tão distintas assim. Eu concordo, eu acho que não é saudável e, portanto, eu acho que aí o método que a gente está usando via lei
de melhorar isso é ir restringindo e dando acesso realmente a partidos consolidados, partidos que têm assentos no Congresso Nacional, portanto, que têm representatividade, que as pessoas estão lá falando, ok, esse partido aí merece meu voto. Que não sejam simplesmente estruturas para receber dinheiro público ou estruturas cartoriais, né, que elas têm. Exatamente, porque até... social, né? Exato. Até então era muito fácil você ganhar, conseguia 500 mil assinaturas, só está difícil aí para esse novo partido Aliança. Eles queriam coletar 1 milhão de assinaturas, parece que não tem nem 15 mil, mas enfim. Você consegue, o Kassab conseguiu, a Marina Silva conseguiu formar a rede, conseguia um número X de assinaturas, você criava o partido e ganhava milhões para gerenciar aquele partido. Então, acho que isso era um incentivo, realmente um incentivo danoso à democracia, que incentivava que pessoas que tinham interesse só em negócios criassem um partido, conseguissem assinaturas de um jeito, sabe-se lá como. Não é o caso da Marina Silva da Rede, é um partido real. O Kassab teve lá seus problemas, mas o PSD é um partido que tem representatividade, etc. Não estou falando deles, obviamente. Estou falando de outros aí que surgiram nanicos só para arrecadar dinheiro. Então, muito salutar que partido pequeno não tenha de cara recursos, que os recursos precisam ser próprios dos seus filiados, que não tenha tanta representação, enfim. Acho que a gente está num caminho bom aí de reduzindo o número de partidos no Brasil. E aí reduz também a fragmentação no Congresso, que é sempre problemático, né? Perfeito. Que aí é o que gera o toma lá da cá, é o que gera, enfim, eu preciso negociar com esse partido, com aquele, eu distribuo cargos no governo, enfim, a gente já sabe onde essa história vai dar. Ela vai dar no mensalão, ela vai dar no petrolão e ela vai dar em outros ãos que hão de surgir. Famoso balcão de negócios. Exato. Se você me permite, eu queria te fazer uma pergunta, porque eu também recebi da Carla Vidal, que atua aí muitos anos na causa da cultura, da gente falar um pouquinho também desse ambiente. A gente fala de movimentos políticos, mas a gente tem um sem fim de movimentos culturais também. Você foi ex-ministro da Cultura, eu sei que você atua muito, muito nessa área, mas eu acho que a gente precisa discutir também um pouquinho, esse foi o insight da Carla, qual é o papel da cultura nesse momento que a gente está vivendo. A gente está falando aqui o papel dos movimentos de renovação, como que a gente melhora a política, o papel dos movimentos na crise do Covid, a crise que a gente está passando aqui do coronavírus, mas a cultura é super importante, né? A gente está aqui numa live agora, uma live sobre política, mas o que a gente viu aí nos últimos dias de lives culturais, de artistas, de cantores, às vezes de músicos, não necessariamente cantores, mas de músicos, de dançarinos, eu acho que isso tem tá nascendo aí, não nascendo, mas enfim, isso está fervendo, está emergindo bastante com essa crise, né, Marcelo? Eu queria que você falasse um pouquinho por conta da sua experiência, porque eu também recebi de cá essa coisa. O que você está vendo? Como que a cultura pode, nesse momento de crise, na saída da crise, o que você acha que a cultura, qual o papel da cultura nisso? Eu acho que a pandemia fez com que as pessoas se reconectassem, né, um pouco no offline, usando online, mas no offline. Então você se reconecta com a sua família no offline. Exato. E se reconecta também com movimentos culturais que talvez você não tivesse tempo, que o teu dia a dia impedia de você usufruir tanto. Isso é muito bom, porque isso faz com que a cultura volte a ter um lugar especial nos corações e mentes, né? Um significado social que talvez nos últimos anos, por conta aí dessa polarização política, ela tenha perdido. Uhum. Ficou muito fácil falar mal de artistas, ficou muito fácil falar mal da Lei Rouanet, as correntes de sem nem conhecer, sem nem saber o que era, né? E aí aquelas coisas, fulano de tal pegou, arrecadou não sei quantos bilhões na Lei Rouanet, enfim, aquelas loucuras de corrente de WhatsApp sem qualquer embasamento, sem qualquer fundamento. Agora, o que eu acho que a pandemia pode de fato trazer, como, digamos, ou esse contexto de pandemia pode trazer como contribuição para o debate público, o fato de nós termos que prestar atenção nas novas formas que a economia vem criando, né, na sua dinâmica própria por conta das tecnologias, por conta do pós-fordismo, né, do pós-toyotismo. O que eu quero dizer com isso?
economia criativa. A gente tem que deixar de achar que é algo que meia dúzia fazem, que é oba-oba, entretenimento, ou que é festinha, que atende a só um nicho de mercado. E nós temos que ver que várias comunidades no Brasil elas estão conseguindo se reposicionar, se reinventar, se reinserir por conta de produção típica de economia criativa. O que está falando é artesanato, é filme também, é música, mas também é artesanato, também são outras coisas pequenas, né, Marcelo? Não é só a grande produção, gastronomia, moda. Então, o que é a economia criativa? É você trazer experiências identitárias da sua comunidade para o seu fazer e, a partir disso, você comercializar em uma escala não necessariamente artesanal. Pode ser uma escala, inclusive, semi-industrial, mas que aquele produto seja fruto de uma experiência civilizatória própria. Então, a gente passa da fase do Fordismo, né, da estandartização, que tudo é igual, e você passa, por conta da tecnologia que hoje permite você customizar melhor os produtos, ou você customizar sem necessidade de estoque, você customizar sem custos adicionais, você consegue... então, nesse processo mais fácil de customização, trazer experiências civilizatórias para o seu fazer. Então, no frigir dos ovos, a gente precisa ver a cultura e a economia criativa numa perspectiva, portanto, mais ampla, como um eixo estratégico de desenvolvimento do país. E todos os países que investiram nesse eixo conseguiram prosperar muito, porque disso vem o turismo, disso vem... uma série de indústrias tecnológicas que se acoplam nessa cadeia produtiva. Vem recurso fora, enfim, vem muita coisa, né? Vem emprego, muito emprego, né? Eventos empregos, porque os empregos vão ser cada vez menos necessários nessa economia fordista, na fábrica, e vão ser cada vez mais necessários nesses fazeres, nesses pensar, né? É como o Milton Santos fala, né? O espaço do fazer e o espaço do pensar. Na lógica de produção fordista, e aqui eu estou gastando todos os meus conhecimentos geográficos, já ensinei muito, porque já fui professor de geografia, mas você deixa, na lógica fordista, o que era importante era o produzir, né? Era o fazer, era o espaço do pensar, era lá o operário de macacão apertando o parafuso. Hoje, o que é importante não é mais esse lugar é destinado aos lugares mais frágeis do ponto de vista socioeconômico, inclusive. Os lugares realmente que estão na linha de frente da produção hoje são os espaços do pensar. É só você pegar o seu telefone e no verso está lá escrito, né? Produzido na China, desenhado na Califórnia. Onde está o maior valor agregado? Na Califórnia, claro. Califórnia. Não há dúvida, é o que interessa, é onde emprega mais gente, onde emprega mais gente qualificada, onde está a maior renda, e emprega mais gente talvez não naquela tarefa, mas em toda a cadeia que surge a partir dela, porque o cara vai ganhar mais, ele vai a mais restaurante, ele vai sair mais, ele vai consumir mais, então a cadeia fica muito mais robusta quando o espaço do pensar ele é adensado. Enfim, acabei dando uma aula aqui de pós-fordismo, mas muito bacana. Eu acho que nessa saída da crise, caminhos de saída da crise do Covid, que ainda vai demorar muito, enfim, a gente vai ter que se reinventar, a economia vai ter que se reinventar de várias formas, o jeito da gente viajar vai mudar, a gente está falando aqui do jeito de fazer a política de um outro jeito e tal, mas agora, depois do Covid, muita coisa vai mudar estruturalmente. Então, o jeito da gente consumir, da gente viajar, da gente consumir cultura, que era o que a gente está falando, eu acho que aí, realmente a economia criativa e a cultura podem desempenhar esse papel, se a gente souber valorizar isso. Tem alguma coisa rolando no Congresso, especificamente, sobre economia criativa? Eu sei que tem uma frente, não é isso, Marcelo? Tem uma frente da qual eu sou presidente e temos, na Comissão de Cultura, acabamos de passar por um projeto que foi um pouco polêmico, que a gente até quer revisitar um pouco a respeito dessas plataformas tipo Netflix, né, o Video On Demand, né, VOD, né, virou o termo em inglês, vídeo sob demanda. Eu gosto sempre de privilegiar o vernáculo. E, para além disso, a gente tem uma comissão muito bacana, que foi uma iniciativa do deputado de São Paulo, Vinícius Poit, que é a comissão que estuda o marco legal das startups, que é legal. Muito interessante também, bastante bacana.
Muito bom. Agora, tem uma pergunta aqui, um pouco mais tranquila, depois dessas bombas que a gente jogou aqui para o debate, que eu estou com muita pergunta aqui. Primeiro, tem uma pergunta interessante, mas a gente vai ter que ser um pouco mais sintético nas respostas, que o nosso tempo está acabando. Tem uma pergunta aqui que chegou falando sobre quais medidas, eles falaram, a pessoa que perguntou falou assim, tudo bem, ok, entendi, aqui o Renato. Que ações podem ser tomadas para que o presidente não faça o que lhe der na telha? Ele fala, gostaria que explicasse, se o impeachment no atual momento não é o melhor, quais as ações podem ser tomadas para que o presidente não faça o que lhe der na telha? Eu acho que aí vem os famosos freios e contrapesos, né, o Leandro? Eu acho que é um dos pilares da democracia, essa ideia de freios e contrapesos. Eu tenho ouvido muitas pessoas falar assim, mas ele é presidente. Sim, ele é presidente de uma democracia, e é justamente isso. O presidente tem um poder, mas não tem um poder absoluto. Ele não está num sistema absolutista, que uma pessoa só detém todo o poder e ela faz o que ela quiser da telha dela, da cabeça dela. A gente está numa democracia e justamente por isso existe esse sistema de freios e contrapesos. O presidente pode umas coisas, mas o Congresso e a sua função, né, é fiscalizar o executivo. Então você tem um poder que, além de legislar, fiscaliza o outro, e tem um outro poder que julga e que garante que a lei é cumprida e assim por diante, obviamente uma explicação muito rápida aqui. Portanto, o que eu acredito que o que está acontecendo já está fazendo com que ele minimamente ande na linha, vamos dizer assim, na linha da lei. Então, não só você tem aí, hoje, por conta dessa nomeação quase familiar, não que seja da família, porque o indicado a diretor-geral da Polícia Federal é um delegado de carreira, tem uma carreira, é formado em direito, enfim, ele não é filho do presidente da República de jeito nenhum, mas aí tem, obviamente, há dúvidas com relação à isenção dele. Não que ele seja um profissional ruim, mas então há dúvidas com relação a ele. Alguns deputados já entraram ou com pedido de suspensão da nomeação ou com pedido de liminar e etc. Eu sei que, por exemplo, também uma outra coisa que aconteceu anteontem, se não me engano, anteontem, foi o Ministério Público Federal solicitando esclarecimentos sobre a decisão lá que o presidente tomou de revogar portarias do Exército, quando, na verdade, ele não poderia revogar essas portarias da cabeça dele, por mais, e diz a Procuradora-Geral da República, por mais que seja por motivos que ele julgue motivos válidos, etc., tem limite. A vida na República tem limite. Justamente um poder controla o outro para a gente não viver num absolutismo, né? Na cabeça de um rei só, até porque isso já passou há muito tempo, graças ao povo. Poderes independentes e harmônicos entre si. Exato. Vamos aqui eu ia fazer um comentário aqui de uma notícia, mas eu vou matar aqui as perguntas todas para não deixar ninguém sem resposta. Vamos ver aqui o que a gente tem mais. Paula, sempre acompanhando a gente, muito obrigado. O Franco perguntou... isso. O Franco e o Jairo fizeram mais ou menos a mesma pergunta. Eu acho que a gente vai ter que encerrar com ela. Vou pegar a do Franco aqui, mas a do Jairo Machado é quase igual. Como eu faço para me inscrever nos movimentos suprapartidários? Para qualquer pessoa que se interessa por política, quais são os critérios de seleção dos candidatos, eu entendo, a participarem desses movimentos? O mais legal é que cada um tem um jeito de participar. E cada movimento, pelo menos desses que a gente conhece mais ou que estão mais próximos, também se dedicam geralmente a um tipo mais especial de atuação. Ou seja, são diferentes modelos de atuação, com diferentes vertentes e também diferentes modelos de participação. Em alguns movimentos você consegue mobilizar, criar células do movimento aí na sua cidade e tal,
Em outros movimentos, como é o caso do Movimento Agora, é um movimento de discussão de agenda, de proposição de agenda, que a gente tem ciclos de debate, de apresentação e etc. Mas no caso do Agora, que eu posso falar pelo Agora, é muito simples, você tem só que ir no site. Só um minuto. E fomos cortados? Não acredito. Gente, eu acho que a gente foi cortado pelo que eu temia que poderia acontecer. Pois é, deixa eu pegar aqui o Leandro. Ixi, não. Peraí que o pessoal tá voltando. Leandro, ponto. Deu? Uhum. Aconteceu o que eu imaginava que ia acontecer. Deu. Infelizmente, acabou. Eu acho que foi por causa do Fábio Porchat. O Fábio Porchat começou uma live e derrubou a nossa. Deve ter sido isso. Vou reclamar com ele. Agora, Leandro, aliás, eu perdi bem o pessoal depois. Eu perdi o vídeo. Depois a gente tenta me mandar para eu botar no IGTV, tá, Ítalo? Falando com o Ítalo. Não, mas estava falando do Agora. No Agora é muito fácil você participar. Basta você entrar no site www.agoramovimento.com/participe e você se inscreve e já começa a participar do movimento, acompanhar as discussões, etc. É óbvio que no momento de pandemia a gente está muito mais online. Outros movimentos, a RAPS não é movimento, a RAPS é um centro de formação, ao mesmo tempo que é uma rede, né? Você precisa se inscrever, tem um processo seletivo anual que você precisa se inscrever, você precisa responder algumas perguntas, passar por algumas etapas e etc. Então, cada movimento é respondendo aí, eu acho que era o Jairo, né, se não me engano, que tinha perguntado, dá uma olhadinha naqueles que você mais se identifica com a ideologia, com o conjunto de ideias e com a atuação, e geralmente o site é o melhor caminho. É isso. Bom, Leandro, já que a gente já foi gongado, vamos terminar por aqui. Obrigado, viu, Marcelo? Vamos repetir algumas vezes. Foi bem esclarecedor, foi bem bacana. Legal. Obrigado a todo mundo que nos assistiu aí até agora e ainda voltou para nos assistir aqui. Dá tchau. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, Marcelo. Um abraço, querido. Tchau, obrigado. Tchau.